Agora a gente vai olhar então algumas ferramentas e que resultados a gente espera dessa ação de merchandising. Aqui tem numa figura só uma série de ferramentas de merchandising para a gente ter uma familiaridade com os nomes e os conceitos dessa atividade, tá? Então, claro, tem empresas especializadas em merchandising preparar esse material para nós e eles têm uma linguagem própria. Nós, como profissionais de marketing, temos que ter um conhecimento, pelo menos básico, dessa linguagem dessas palavras usadas, desses conceitos usados para trabalhar com isso. Mas antes de mais nada, né, já que a gente falou de merchandising como sendo um estímulo visual, nós temos que pensar nas cores, como um dos aspectos importantíssimos aí para trabalhar com os componentes que nós precisamos de merchandising, né? As cores vão servir para atrair o público, alvo, destacar as mercadorias, para manipular a percepção, sensações causadas das cores devem acompanhar os objetivos da empresa. Então, aqui nesse exemplo, as cores foram escolhidas, passam pelo ouro, né, pelo branco e pelo bege. São cores que o dourado aqui, né, a cor de ouro, está explicitamente com o propósito de mostrar o valor do produto, a qualidade, enfim, o quanto ele tem de nobre, né, salientar esse aspecto da nobreza do produto, né, que é originalmente, então, uma maquiagem, mas que ganha esse status de produto nobre pelo uso da cor dourada, né. Mas isso é um exemplo, e aí vocês vão ter auxílio dos designers que estudam muito bem isso, como é que são as respostas emocionais para o uso da cor. O desafio aqui é tornar a resposta, o estímulo da cor, compatível com aquilo que nós, do seu ponto de vista de negócio, nossa mensagem do seu ponto de vista de negócio, o valor que nós propomos para o nosso público-alvo. E essa adequação não é muito simples às vezes, e às vezes esse é o ponto que representa o desafio para o design. Como é que eu vou usar as cores então? Para determinados efeitos, né? A gente pode mais facilmente, muitas vezes, usar cores para gerar ação ou um estado emocional mais contemplativo, mais calmo, né? Esses efeitos genéricos sobre o humor e sobre a postura e os sentimentos das pessoas, nós conhecemos da teoria das cores, mas na psicologia, né? Mas como transferir isso para um produto específico é o grande desafio que nós entregamos para os designers e para os psicólogos da cor para nos ajudar, então, a criar esse estímulo positivo. Uma das coisas lógicas que se tem para fazer é associar as cores que nós usamos nessa comunicação às cores que já são da nossa marca ou cores compatíveis com o produto. Então, essas decisões elas são um pouco complexas, mas a gente vai achar uma solução com a ajuda publicitários também, enfim, de um pessoal que é especializado só nisso. Então, além do uso da cor, pessoal, alguns ambientes se valem também da música. E existem estudos que mostram que o uso correto da música, adequado ao público-alvo, traz benefícios para as vendas e tem impacto sobre o resultado dos varejos. A questão é saber qual é a música certa para o nosso público-alvo e, de novo, saber exatamente quem é o público-alvo para poder escolher a música que é certa para ele, né? Inclusive, alguns varejos podem usar músicas preparadas e contratadas especificamente para esse fim, né? A gente não está falando necessariamente de músicas do folclore brasileiro, do folclore local. Nós estamos falando, muitas vezes, de sons ou harmônicos, né, que são produzidos para ficar como fundo de uma loja, de um varejo. Esse é um outro estímulo que pode ser também feito. No mercado, no varejo virtual, existem alguns sons também que são usados para fazer o cliente associar a uma marca, né? E isso tem um efeito de memória e eventualmente pode ter algum efeito positivo sobre os negócios, mas nesse sentido
não tem muita informação científica a respeito. O que dá para a gente dizer também que tem informação e que é relevante, e talvez seja um exemplo mais comum no varejo, aqui desses que a gente está acostumado aqui no nosso dia a dia, é o uso de perfumes. Então, usar também o sentido do olfato como parte da experiência de varejo no canal, né, no ponto de venda. Então, vocês têm algumas categorias de produto como produtos para casa, roupa de cama, cama, mesa e banho. Essas lojas têm uma espécie de um perfume próprio delas, que inclusive é comercializado para os clientes que quiserem, desejarem ter esse perfume em casa. E esse perfume passa também uma sensação de sofisticação, alguma coisa que faz a pessoa se sentir à vontade naquele ambiente. Enfim, evoca alguns sentimentos aí, que também tem uma turma toda que é especializado nisso, né, da química lá, que vai preparar perfumes e que vai ser capaz de estimular estados emocionais a partir deste estímulo, que também é um estímulo bastante poderoso, porque as células que sentem o odor são muito próximas e muito ligadas ao cérebro, e a gente sabe lá da psicologia que o olfato é um aspecto que nos faz uma ligação direta com a memória, e nós temos uma capacidade, uma memória olfativa muito forte. Às vezes nós não lembramos de muita coisa na nossa infância, mas o cheiro, algum cheiro particular que tinha na casa, da comida da mãe, ou da roupa de cama, de alguma coisa assim, nos remete imediatamente, se a gente sentir de novo mais tarde esse cheiro, a gente vai lembrar imediatamente. Então, se o varejo tem um perfume, esse perfume é colocado em todas as suas lojas, vamos supor uma rede grande de varejistas, então a gente pode tentar evocar um sentimento padronizado no consumidor em todas as experiências que ele vai para a loja através então do uso de perfumes, né? A iluminação também, né, tá junto com a cor e imagem também é um aspecto importante. Alguns estabelecimentos vão querer ter uma luz mais forte, mais clara, que estimula o cliente à ação, à clareza. Isso é positivo para consultórios médicos, para dentista, para supermercado, às vezes, depende do público que a gente quer. Ou criar um ambiente mais intimista, com menos luz, aí isso vale para restaurantes, para bares. Então, cada negócio, cada varejo vai ter um objetivo com a iluminação que ele escolhe. Pode usar a iluminação mais fria, né, mais para tons azulados, ou mais quente para tons amarelos. Tudo isso pode ser e deve ser pensado na relação com o cliente, tá? Para gerar um estado emocional. Os tons mais amarelos eles tendem a gerar mais um conforto visual maior, os tons mais claros são mais agressivos, enfim, então tem toda uma questão aí a ser pensada, né? Isso também se aplica para a arrumação da vitrine. A gente vai ter também profissionais especializados na preparação de vitrine, tem concurso de preparação de vitrine, enfim, tem toda uma área de atividades aí, inclusive profissionais, para quem gosta disso, se divertir montando vitrine. Obviamente que o propósito dessa vitrine fica alinhado com os propósitos de merchandising. A vitrine faz parte da comunicação no ponto de venda, e o objetivo mais específico dela normalmente é atrair o público para dentro da loja. Então, na vitrine são colocados as grandes ofertas que nós temos, aquelas que, no nosso entender, têm melhor custo-benefício, melhor valor para o cliente, e na tentativa de fazer com que um próspero, um possível cliente esteja passando na frente do nosso negócio, se interesse por algum item da vitrine e entre na loja para ter mais informações ou eventualmente fechar uma venda. Também se aplica para as embalagens dos produtos dentro do autosserviço, quando o produto estiver na prateleira, não tiver nenhum vendedor ali disponível, o cliente tem apenas a impressão visual, e essa impressão visual do produto é dada pelo design e pela parte dos rótulos que compõem, então, as informações que podem ser passadas diretamente pelo produto. E, às vezes, pessoal, é a única possibilidade que a gente tem para fazer, então, um argumento em favor da nossa venda, do nosso produto, é simplesmente a embalagem que a gente tem, e aí traz um pouco, de novo, a importância da embalagem para o produto. Essa embalagem já falou
lá, quando falamos em produto, dessa importância, e aqui a gente está reforçando e está dando o contexto dessa importância, por que ela vai, onde ela vai ser relevante, em que momento na relação com o cliente ela é relevante. E, finalmente, então, a exposição, né? Quando eu falo nas gôndolas, falei nas gôndolas ali há pouco, e falei para vocês que, conforme a altura do chão, então tem espaços mais privilegiados nas gôndolas, a gente está falando disso. Mas também tem, a propósito disso, também os supermercados valorizam, por exemplo, que é chamada ponta de gôndola. Então, é onde termina a gôndola, dá para colocar então o produto à disposição do cliente, ele fica num destaque dentro da loja. Cada vez que a gente tira o produto da gôndola, a gente dá um destaque para ele. Vale também o mesmo destaque quando a gente coloca ele próximo do caixa, para vender ele também como um item de compra por impulso. E se a gente colocar em ilhas também dentro da loja, a gente vai chamar atenção para ele. Os mercados usam muito também fazer ilhas de produtos afim. Então, quando a gente está falando, tem uma ilha lá do feijão, tem dos produtos de suínos que são usados para botar no feijão, tem os temperos que são usados para temperar a feijoada, tem o arroz do lado, tem a farinha de mandioca do lado, tem todo um conjunto de itens que é necessário para uma ação específica, para uma composição específica, que está muito mais próximo do benefício na percepção do cliente. Então, quando o cliente vai para o super, ele não vai comprar um pacote de feijão, ele vai comprar uma feijoada. Isso implica um conjunto de complementos. A ordem que é escolhida para agrupar os produtos no mercado não favorece isso muitas vezes. Então, muitas vezes a gente tem que ir numa posição do supermercado, do varejo, para achar um produto, depois tem que percorrer todo o supermercado. Como eu disse para vocês no começo, isso não é ruim para o supermercado, porque enquanto o cliente está percorrendo as galerias entre as gôndolas, ele está olhando, está exposto a produtos, ele pode lembrar de várias coisas que ele pode estar precisando e não estão na lista, e aumentando o valor da cesta do cliente. Por outro lado, para o cliente pode não ser muito conveniente, então os supermercados juntam essas duas formas de apresentar o produto, tanto de forma separada, né, dentro de uma lógica maior, de organização dentro de uma lógica maior, ou uma lógica para fins específicos, e ali tu vai encontrar, então, todos os ingredientes que precisa para tua feijoada numa determinada ilha. Então, as técnicas do mercado são combinadas. Bom, o resultado que a gente espera, então, de um bom merchandising é uma apresentação de loja que seja compatível com a nossa proposta de valor. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma fotografia de um iPlace no exterior, é uma das lojas referências da Apple para todas as decorações de lojas no mundo inteiro. Vocês que já viram, tiveram experiência com essas lojas, percebendo que elas não são exatamente iguais, mas tem alguns elementos aqui que permitem identificar. O próprio formato da mesa, a cor da madeira, permite identificar. Mas vejam que dentro do varejo da Apple tem plantas, né? Que interessante isso. E olha, o efeito ficou muito positivo. Claro que lá da psicologia tem algumas indicações já claras há muito tempo de que plantas são calmantes, relaxantes, enfim, o olhar para uma planta já é muito positivo do seu ponto de vista emocional. Então, talvez seja essa a proposta. Eu não posso dizer para vocês porque eu não participei da decisão, né, da construção desse ponto de venda, mas dá para a gente entender um pouco qual era o propósito e a gente pode, olhando para essa imagem, entender que o resultado que eles estavam buscando foi muito bem alcançado. Vejam assim a ideia de simplicidade da organização dos produtos, e isso gera um fluxo dentro desse espaço que é planejado, ou seja, quem está procurando um smartphone vai se dirigir à direita da loja e vai ter acesso a todas as opções ali, e vai poder, enfim, né, interagir com todos os produtos daquela categoria de produtos. Quem está procurando soluções de vídeo pode ir mais para o lado esquerdo. Então, enfim, ou acessórios, né, estão dispostos de uma outra forma. Cada produto, então, é apresentado para o cliente de uma forma compatível com o seu propósito. A gente tem resultados de experiência de pesquisa que indicam que isso pode gerar até 60% do aumento de vendas por impulso. Simplesmente a pessoa entrar na loja e, em vez de comprar
acessório só de um produto que tinha, já comprar outros produtos, um relógio inteligente como tem aqui, logo na entrada da loja, que ele não tinha nem pensado em comprar, mas ele já se interessa, talvez ele não feche a compra naquele momento, mas ele pode voltar para casa, começar a pesquisar por outros canais e acabar chegando mais tarde a decisão de compra. Mas, enfim, é um estímulo e é um estímulo poderoso. Então, além disso, né, tem uma ligação positiva o PDV como reforço da propaganda, ou seja, não seria uma ação dupla, né, chamar o cliente para a loja através da propaganda e depois, num bom PDV, um PDV bem planejado, fazer mais vendas. E essa ligação se mostra eficiente, aumentando também as vendas em 33%. Mas tem uma questão, né, que é a questão fundamental de valor, que a gente vem discutindo ao longo do curso, que é que aquilo que é prometido pela propaganda tem que ser entregue no ponto de venda, então isso tem que ser planejado de uma forma que o resultado final, sempre que a gente vai buscar, seja satisfação nesta troca específica que a gente está trabalhando, né, e lealdade no longo prazo, relacionamento com o cliente.